Bem, agradecer a todos aqui a presença e a vossa disponibilidade. Começar, se calhar, por apresentar. O Ricardo Pinto dos Santos lidera a MDS, estamos a falar aqui do setor segurador. O João Pedro Azevedo lidera a Amorim Cork, portanto estamos a falar aqui mais de indústria. E o Pedro Oliveira lidera a BP, portanto estamos aqui a falar mais do setor de energia e combustíveis. Portanto, realidades distintas, e é esse aqui também, tem sido muito esse o pano de fundo destas conversas, é cruzar aqui experiências diversas para de alguma forma termos aqui também, entre todos, acessos a diferentes visões sobre o que é que tudo isto tem representado e como é que também cada um olha para o futuro. Esta já é a nona conversa deste tipo que temos feito com gestores de setores de várias áreas, tem sido riquíssimo e esta será seguramente mais uma. Eu ia se calhar começar por desafiar-vos a contar e a partilhar aqui connosco o que é que isto no fundo tem representado para as vossas organizações, ou seja, que impactos é que isto tem provocado, seja em termos de negócio, seja em termos da própria operação. Não sei se não tenho nenhuma ordem, se calhar começava até com o Pedro Oliveira. O que é que isto para a BP aqui em Portugal tem representado, este contexto, que impactos é que isto tem de alguma forma provocado aqui na vossa operação? Bom, vamos começar por aquilo que é mais visível e até são números relativamente públicos, porque não são só para a BP, foram para a indústria em geral, na dimensão do negócio, e depois falar daquilo que é mais expectável e que é no limite mais relevante no médio prazo, que são as pessoas e a equipa. No negócio, as vendas caíram entre 50% a 60% nos combustíveis em geral, para terem uma ideia, sendo que houve segmentos naturalmente distintos, por exemplo, na aviação caíram cerca de 90%, nos lubrificantes 80%, e portanto foi aterrar de joelhos no que diz respeito à atividade. Em Espanha, eu tenho responsabilidade sobre Espanha, os números ainda foram mais agressivos, porque o país durante o período confinamento esteve mais fechado, e só para vos dar um número comparável, aquilo que em Portugal caiu 50%, em Espanha caiu 80%. É evidente que agora também está a acelerar mais depressa do que em Portugal. Do ponto de vista das pessoas e da equipa, Pedro, está a ouvir mal. Digamos que o impacto... Estás-me a ouvir, Pedro? Agora? Melhor. Sim. Do ponto de vista das pessoas, portanto, foi um impacto que demorou mais tempo a enraizar, sobre um período de adaptação e por aí fora, e naturalmente vai ganhando peso específico naquilo que é o dito novo normal, depois se mistura com alguma ansiedade para até tentar voltar a modelos anteriores de operação, que eu acho sinceramente que na sua plenitude não vão voltar. Estaremos certamente a meio caminho entre aquilo que foi um período de confinamento mais agressivo e uma normalidade comparável com aquela que era anterior ao Covid. E pronto, depois eu sei que nós muito provavelmente vamos falar disso ao longo desta áudio, todos os aspectos de que se revestiu, os desafios para gerir todas estas dinâmicas de pessoas que foi sem dúvida nenhuma, ou é sem dúvida nenhuma, o grande desafio das organizações neste momento, porque os negócios vão e vêm e de algum modo conseguem-se gerir. Agora, os impactos nas pessoas têm muito mais plasticidade do que se poderia pensar, no meu entender. Muito bem. Pedro, estamos só aqui com algumas dificuldades, não sei se consegues ajustar aí, se tens alguma margem de manobra, mas às vezes temos aí alguns cortes. Se calhar passar aqui para o João Pedro. João Pedro, isto em termos do teu setor, o que balanço é que fazes até o momento? Vamos ver, nós na Corticeira Amorim somos a unidade que desenvolve tudo aquilo que são os novos materiais compósitos com base de cortiça, e estamos em setores tão diversificados como o aeroespacial, o setor dos transportes, automóvel, a construção, a área de embalamento, a área de pisos. Estamos, de facto, temos também no detalhe naquilo que é o DIY, temos uma diversificação muito grande e estamos presentes em mais de 80 países.
Eu diria que, do ponto de vista de impacto para o negócio puro e duro, em primeiro lugar, nós começamos a sentir isto em vagas. Portanto, nós temos, para terem uma ideia, estamos presentes em 82 países e temos equipas comerciais, ou seja, nativos, em 14 países. Portanto, nós começamos em janeiro a sentir aquilo que se começava a passar na Ásia, depois passar para a Europa em março e depois então para os Estados Unidos e América do Sul. Eu diria que, do ponto de vista de comportamento, nós temos comportamentos completamente diferentes e muito diversos, dependendo dos setores e dependendo dos países. Portanto, há países que basicamente fecharam, eu diria a 100%, portanto, ou seja, as coisas passaram praticamente para o zero. Por exemplo, sei lá, a Índia foi um país que ficou praticamente a zero. A China extremamente afetada. E nós estamos muito presentes, por exemplo, na China, através de Hong Kong, sobretudo na área das grandes infraestruturas, e aquilo que já estava a acontecer, questões políticas, agravou-se, e, portanto, basicamente essa região ficou também a zero, sobretudo na área da construção. O Japão, na área automóvel, foi absolutamente avassalador. Depois, um país também, falando ainda de países onde as coisas foram e ainda estão muito complicadas, a Rússia. E depois temos também aqui França, Itália, com algum impacto, Inglaterra. Estes foram os países, portanto, eu diria que Rússia, Índia e China, mas no conceito alargado, portanto, não só o mainland, portanto, mas também Hong Kong, são de facto as zonas mais afetadas. Depois, do ponto de vista de segmentos, nós estamos em segmentos que são segmentos que foram considerados prioritários para a economia. Por exemplo, nós temos muito do setor de energia, nós fornecemos materiais a toda a área de energia e transformadores elétricos para as grandes marcas e, portanto, essa indústria não parou, por exemplo, que a indústria aeroespacial também continuou. Indústrias mais ligadas, por exemplo, à construção, tivemos um período de paragem, mas depois se retoma. Isto basicamente por tudo aquilo que tem a ver com grandes infraestruturas. Houve necessidade de redesenhar planos de segurança e higiene, trabalho, portanto, aquilo que eram determinadas infraestruturas e processos instalados ao nível em obra, portanto, no site de obra, tiveram que ser ressubmetidos perante, digamos, aquilo que é a nova realidade, e, portanto, houve uma paragem, mas espera-se uma retoma agora, em breve. Tudo o que é retalho, aí sim, aí o retalho, nós aquilo que sentimos do retalho foi, até porque o retalho parou, portanto, fecharam as lojas, tudo que tem a ver com DIY, portanto, grandes cadeias de retalho, como a IKEA, como os Leroy Merlin, como o Home Depot nos Estados Unidos, portanto, houve grandes limitações nessa movimentação e como nós, por exemplo, em termos de canais, até porque houve algumas categorias de produtos que cresceram, mas por uma questão de canais onde nós não estamos tão presentes, vimos a coisa afundar. Portanto, tivemos aqui, como eu digo, comportamentos muito diferentes dependendo do setor e dependendo do país. Em termos de vendas acumuladas, nós temos cerca de menos 5%, mas temos países que estamos a menos 60%, 70%, temos segmentos que estamos a menos 50%, 60% e depois temos outros efetivamente a compensar. Tivemos um maio que foi de longe o pior mês do ponto de vista daquilo que é o comparativo, quer com metas, quer com o mês homólogo do ano passado. Portanto, o mês de junho já foi um mês menos mau, mas, portanto, eu como digo, temos aqui um comportamento muito diferenciado, dependendo do país e dependendo do segmento. Do ponto de vista das operações, nós tivemos alguma disrupção de operações, sobretudo nos Estados Unidos. Em Portugal, nós do nosso universo praticamente não tivemos 2 casos sinalizados como positivos, mas também, como sabemos, e sobretudo naquela altura, sobretudo em abril, portanto, o facto de nós sinalizarmos uma pessoa implicava, digamos, a ida para casa de 10 pessoas ou 12 pessoas, isto dependendo depois daquilo que foi o inquérito interno relativamente ao contacto dessa pessoa com outras pessoas. Portanto, tivemos algum impacto, não muito. Nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos tivemos algum impacto, tivemos cerca de 1 semana e meia. Para nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, na nossa unidade, entre Chicago e Milwaukee,
e aí tivemos alguma disrupção de operações, que ainda estamos a recuperar. Muito bem. Ricardo, diz-te por aí que o setor segurador, mesmo assim, não é daqueles que mais tem sofrido com isto. É mesmo assim? Não sei se é o que tem sofrido mais ou menos do que outros, mas evidentemente tem impactos grandes. O setor segurador, de uma forma geral, tem uma relação muito direta com a atividade económica e, portanto, é inevitável que tenha perdas, evidentemente. Importa já agora dizer que a MDS é uma parte, digamos, da indústria seguradora, que nós somos intermediários, somos um grupo de corretagem, consultoria, e evidentemente temos uma visão global, mas não temos os impactos todos que tem o setor, nomeadamente ao nível da sinistralidade, que não assumimos riscos, mas sim intermediamos transacionais. Enfim, o setor tem problemas que são transversais a todas as organizações, que é a questão do trabalho, das pessoas, da workforce, tem o da liquidez e tem o do capital, isso é discutível. Isso sim, nas seguradoras, tem mais importância, o tema principalmente do capital, a liquidez capital, e tem evidentemente impactos maiores do que nós, brokers, podemos ter, de uma maneira geral, evidentemente. Enfim, nos DMDS em particular, nós também estamos em mais do que uma geografia, Portugal, Espanha, Brasil e Angola e Moçambique, no essencial, são os principais. É evidentemente que há temas que são absolutamente comuns, outros nem tanto, mas sim, foram comuns, em momentos diferentes. Evidentemente nós sabemos que começou primeiro na Europa, mas desde logo a questão das pessoas. E, portanto, o grande impacto foi, efetivamente, tirar as pessoas e, por consequência, como é que se assegura as operações, nomeadamente a assistência aos clientes. Isso foi um desafio, digamos, superado com bastante sucesso do meu ponto de vista. Evidentemente que os desafios que temos pela frente todos nós em gerir bem a organização, manter as dinâmicas que queremos, ambicionamos, nos novos formatos, enfim, nos impactos que os novos formatos têm, nomeadamente na gestão emocional das pessoas e por aí fora, na de conhecimento, tanta coisa, enfim, temas importantíssimos. Mas sim, a primeira reação foi muitíssimo positiva e muito bem sucedida dos dois pontos de vista. Portanto, na acumulação em segurança das pessoas e a assegurarmos a capacidade de servir as pessoas, os clientes, evidentemente, e os parceiros. Essas foram duas questões muito importantes. Do ponto de vista de negócio, tem tido impactos, como é evidente. Nós temos diferentes verticais, eles não têm todos os mesmos comportamentos, mas no geral há uma contração. E há uma contração que resulta do facto de estar parado, ou há um impacto negativo que resulta do facto de haver constrangimentos financeiros nos clientes, ou na tentativa de os evitar, enfim, algumas medidas que são públicas da indústria seguradora de atenuar, de alguma forma, o esforço de caixa. E há um outro grande que é o da venda do novo. E, portanto, essa também é muito difícil. E estes novos formatos, se é verdade que têm demonstrado alguma, digamos, capacidade em servir bem quem é cliente, já torna mais difícil a aquisição de novos. E isso é um tema, eu digo, na área corporativa, evidentemente que na área do massificado, negócios massificados, que é uma componente importante e cada vez mais, é exatamente o contrário e ganha assim uma força grande, digamos, de venda estes novos modelos de articulação. Mas na verdade estamos todos ainda num processo de transição. A primeira passagem foi bem sucedida, dizemos hoje que aceleramos muito, todos conhecemos digamos, a transformação das organizações para modelos mais digitais, mas ainda só fizemos a primeira coisa. Evidentemente que agora temos um desafio muito grande. Do ponto de vista de negócio, como eu dizia, registramos quebras em relação àquilo que tínhamos previsto, são importantes, são materiais. Felizmente, dentro do nosso forecast que fazemos hoje,
põe-nos dentro ou em linha com aquilo que performamos em 2019, o que é muitíssimo bom, porque foi um ano bom e se num contexto tão difícil conseguirmos efetivamente manter é assinalável. Evidentemente que não estamos, ainda estamos muito longe de garantir que vai ser assim. Não só faltam muitos meses, como ninguém sabe o que é que vai acontecer, é muito difícil de prever quais vão ser os impactos. Estas questões das contrações numa perspectiva macro tem uma leitura, outra é uma realidade, do micro é outra, e para muitos casos é binário, absolutamente binário, e portanto empresas que por simplesmente cessaram a atividade, como tão bem sabem, e há pouco falaram os meus colegas sobre o por simplesmente não faturar. E, portanto, se a aviação para. Portanto, se tiver clientes da aviação, dos rentacarros, das concessões de automóvel, tudo isso parou e muitas outras, e, portanto, aí zera-se. Portanto, os nossos impactos são grandes, são de milhões, e, quer cá, quer no Brasil, e apesar de tudo, estamos a trabalhar para conseguir estar dentro daquilo que vínhamos a registrar, o que era, apesar de tudo, notável. Evidentemente que há alguns ganhos de eficiência, parece que torna-se evidente que há ganhos de produtividade em algumas linhas, mas estão longe de poder absorver o impacto negativo da quebra de receita, como é evidente. Muito bem. Já lá iremos tocar um pouco aqui nesses temas mais relacionados também, de alguma forma, com a produtividade, mas todos vocês já falaram de alguma forma no tema de pessoas. E eu agora gostava de explorar um pouco aqui a vossa experiência pessoal enquanto líderes das vossas organizações relativamente ao que é que de facto tudo isto vos tem trazido de desafios novos ou mais exigentes do ponto de vista da liderança. Estamos a falar aqui de, todos vocês, uns mais, outros menos, referir o tema das quebras no negócio, que no fundo é uma preocupação, e a liderança em momentos de quebra é distinta da liderança em momentos, e temos uma outra variável, que é a variável de liderar à distância, que tem sido também muito a regra neste contexto. O que é que de facto isto vos tem trazido, ou seja, que variáveis e que pontos é que consideram de facto mais críticos, que vos têm de facto colocado mais dores de cabeça e que sentem que tem sido, diria que, mais desafiante? Pedro, queres começar? Sim, posso partilhar algumas reflexões e experiências. O nosso negócio é um negócio, quem olha para este negócio de fora, e na realidade é assim, é um negócio de ativos fixos, de hardware, de refinarias, postos, etc. E com muita necessidade de pessoas, e portanto, quando entramos num ambiente de ter que gerir à distância e virtualizar muitas das operações, à partida poderia ser um grande desafio teórico. Tivemos uma grande ajuda, foi o facto de na BP há 10 anos que andávamos a fazer simulações, aqueles exercícios típicos de continuidade de negócio sobre pandemias. Há 10 anos que simulávamos todos os anos que algo como aquilo que aconteceu viria a acontecer. E tenho que vos confessar... A realidade é diferente. A realidade é obviamente diferente, e quando o fazíamos com algum, entre aspas, desdém. Vamos dizer, isto nunca vai acontecer. E, portanto, depois de fazer 10 repetições ao longo dos últimos 10 anos, quando isto aconteceu de facto, e tenho que vos dizer, quando fizemos essas repetições, tivemos em consideração praticamente todos os aspectos. Mas era sempre muito circunstancial no tempo, e este aspecto de gerir pessoas à distância era um aspecto pouco tratado. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quando isto aconteceu, para nós foi relativamente fácil manter o negócio a trabalhar, por força desse treino que fomos tendo, por sorte ou não, quer dizer, a verdade é que o fomos tendo. E o que é que assistimos? Assistimos a pessoas muito bem preparadas, a saberem aquilo que tinham que fazer e com aquele instinto de crise em vida real, com aquele efeito de bombeiro que quer salvar, quer resolver o problema. Portanto, as pessoas estavam com um nível de envolvimento e sentido de missão inacreditável, a tentar segurar as operações, o negócio, tudo na medida do possível. Portanto, essa
primeira fase foi uma fase que, do ponto de vista da gestão das pessoas, foi fácil, por estes aspectos que eu estou a referir. E até penso que muito do sucesso que a maior parte dos negócios tiveram nesta fase resultou dessa cola, dessa empatia, dessa dinâmica de equipa, dessas lógicas que foram construídas ao longo do tempo. E acho que todas as organizações capitalizaram muito bem sobre o passado, com mais ou menos exercícios de continuidade, com mais ou menos repetição. Eu acho que é uma história de inegável sucesso na maior parte das organizações. O mundo não colapsou e teria tudo para colapsar. A partir do momento em que isto se passou digamos assim, a tornar mais normal do que aquilo que se esperaria, durante mais tempo do que aquilo que se esperaria, e inevitavelmente começaram a surgir sinais de cansaço, de frustração, de incerteza na maior parte das pessoas e dos colaboradores, somado a uma nova dinâmica que não alimentava todos os aspectos virtuosos de que eu falei antes, tal contacto físico, as dinâmicas de equipa e por aí fora, que inevitavelmente se começam a desgastar. Bom, eu falo por mim, o meu grande desafio ao longo deste período tem sido pensar em maneiras de conseguir manter essa cola viva, sendo certo que temos todos os nossos colaboradores de back-office, e nós consideramos colaboradores de back-office todos aqueles que não estão, por exemplo, agarrados a uma mangueira de abastecimento num avião, ou agarrados a uma carrinha a distribuir embalagens de lubrificantes, ou atrás do balcão de um posto de abastecimento, ou a abastecer navios. Portanto, estamos a falar de, sensivelmente, metade de toda a organização está, desde meados de março, em casa a trabalhar remotamente, com idas esporádicas ao escritório, porque, de facto, essas mecânicas e essas operações estavam muito aliadas e funcionaram. E o grande desafio tem sido manter esta gente com um propósito comum, com uma dinâmica comum, tentar preservar e proteger essas lógicas de equipa. Esse tem sido o grande desafio. E não é fácil, porque à medida que o tempo vai passando, é difícil ultrapassar a circunstância de que, de facto, as pessoas estão sós. Estão sós. Esse é um dado do problema. Portanto, o esforço, a inteligência emocional que eu acho que nos é pedida nesta fase é inacreditavelmente mais elevada, e estamos a aprender com o próprio processo, a testar modelos, a testar dinâmicas de calls, com dinâmicas de call e áudios diferentes. Tem sido um processo, e não há manuais, não há livros para isto ainda, não é? Eu acho que nós estamos a escrever a nossa própria história nesse sentido. E quando falo em nós, não é na BP nem a equipa da BP, são todos aqueles que gerem empresas e estão inseridos em equipas como nós estamos. Portanto, esse tem sido o grande desafio. Somado a isto, uma derivada que não ajuda nada, a partir do momento em que a maior parte dos grupos económicos entraram nesta espiral de conservadorismo e a dizer, bom, a procura está a ser comprometida, temos que reduzir custos de estrutura e vamos começar a despedir. Vocês já devem ter visto, as 14 maiores empresas da Europa já anunciaram cerca de 100 mil despedimentos na Europa. A BP faz parte dessas 14 empresas e só do nosso lado são cerca de 10 mil pessoas. É evidente que, e não tem só a ver com o momento singular que estamos a viver, tem também a ver com o momento, quando eu digo singular, com o Covid, estamos também a iniciar um processo de transição energética que inevitavelmente pede novos perfis de pessoas, organizações mais ágeis, etc. E por aí fora, não vou entrar por aí, mas que também potenciaram esta posição da BP. Mas o facto é este, é que a BP anunciou que vai reduzir cerca de 25% da sua força de trabalho do dito above frontline, como se diz na BP, portanto acima de tudo que é frontline. Vamos falar de 25%, que são exatamente as pessoas que estão em casa, e são exatamente as pessoas que têm um dia-a-dia hoje diferente daquele que tinham, e são de facto aquelas pessoas que somam a todos aqueles fatores de incerteza que eu estava a referir antes, mais este. E manter uma máquina destas a produzir, com estas duas derivadas apontadas ao coração das pessoas, é um desafio enorme, mas é aquilo que vamos tentando fazer. Estou
todos os dias, depois se quiserem entrar em partilhar algumas experiências, terei todo o gosto, mas se calhar já eu, aliás, relativamente àquilo que tu apelidaste de algum conservadorismo, eu diria que há um fenómeno que também está a existir, que é um pouco, uma coisa é o ano de ouvirmos N vezes que o 2020 está perdido, é um ano perdido. Outra coisa é o que está depois por trás disso e o de se assumir isso em algumas atitudes por parte das organizações e medidas de gestão, ou não medidas de gestão, que estão associadas a isso e com o impacto disso, não na própria organização, mas na economia no seu todo. João Pedro, como é que tem sido? Desculpa interromper-te, eu acho que quando olharmos para trás, a não ser em alguns setores de atividade muito específicos, muito específicos, que existem, obviamente, como a aviação, e por isso é que eu falei em conservadorismo, eu acho que as lideranças de topo destas organizações deviam trabalhar de maneira muito mais articulada, porque eu acho que estão a alimentar a sua própria profecia com este nível e a comprometerem também, por sua própria culpa, o perfil da procura do médio e longo prazo. E é uma espiral em que todos estão a entrar e relativamente à qual é preciso ter muita cabeça fria, porque os resultados, eu acho que os resultados, salvo raras exceções, ainda não justificam este tipo de atuação. Muito bem. João Pedro, como é que tem sido contigo? O que é isso? Muito bem. Neste contexto? Muito bem, pronto. Nós, a partir do momento em que, de facto, este contexto começou a ser evidente, eu como digo, sei lá, a partir de fevereiro para nós fazemos reuniões muito curtas, todos os dias, ao nível de direção executiva, que são Covid Meeting, portanto, ou seja, fazemos todos os dias reuniões muito curtas, em que fazemos monitorização de impacto no negócio e nas pessoas. Portanto, ou seja, nós temos a consciência e temos, com todas as lideranças, uma monitorização e uma atenção especial à forma como tudo isto está a afetar as nossas pessoas, porque nem toda a gente é afetada da mesma maneira, nem toda a gente em casa tem as mesmas condições, familiares, estrutura, física, nem todas as funções são afetadas da mesma maneira, portanto há funções que são perfeitamente passíveis de fazer remotamente e sem grande alteração, e há outras funções em que, efetivamente, eu diria que não são passíveis de fazer minimamente do ponto de vista remoto, portanto, ou seja, isso tem, efetivamente, também um impacto grande. Há pessoas que têm uma disciplina maior e que, desse ponto de vista, conseguem ser muito melhores naquilo que é a sua autogestão do que outras, e isso, evidentemente, também tem impacto. As próprias lideranças, há lideranças que conseguem adaptar-se a um estilo de gestão de equipa que certamente é muito diferente com os tempos que nós neste momento vivemos, daquilo que é uma liderança de se ir levantando no escritório e dando uma volta e perguntar às pessoas como é que as coisas estão. Portanto, ou seja, hoje em dia há a questão também da vida pessoal e vida privada, portanto, em que a fronteira, quer para quem está a trabalhar, quer para quem, por vezes, também é chefe, também tem que saber respeitar, não é? Portanto, mas as pessoas, elas próprias, muitas vezes, têm alguma maior dificuldade em fazer, digamos, essa distinção. A questão, por exemplo, e nós vivemos imenso isso, a questão da partilha do conhecimento. Nós, pela natureza, nós somos uma empresa que vive sobretudo da inovação, portanto, vive de desenvolvimento de novos produtos, e isso não se faz sozinho, portanto, num gabinete faz uma discussão, de um trabalho de equipa muito multidisciplinar, visões de mercado, visões muito técnicas e, portanto, a conjugação de todo esse conhecimento em cima da mesa, portanto, efetivamente, esta necessidade de desencilar este conhecimento, o facto de nós também percebermos que, a certa altura, há duas classes de colaboradores. Há os colaboradores que estão na fábrica e aos colaboradores que não estão na fábrica. Portanto, ou seja, eu posso dizer, eu nunca saí da fábrica, portanto, toda a gente da direção, nunca estive em casa, portanto, e toda a gente da direção executiva de todos os departamentos, nós implementámos medidas bastante rigorosas para salvaguardar, digamos, todas as questões ligadas à segurança das pessoas, mas, efetivamente, portanto, esta questão das pessoas que estão em casa e de pessoas que não estão em casa, portanto, houve também aqui uma espécie aqui de duas fases e também a nível de recursos humanos, tudo que tinha a ver com planos de integração de novos colaboradores ou colaboradores recentemente integrados, portanto, como nós temos, sei lá, por exemplo, programas também internos de acompanhamento de jovens quadros, quer dizer, tudo isso é extremamente complicado fazer ou é muito diferente fazê-lo, digamos, nesta. Mas a verdade
é que um grupo como o Grupo Amorim, que faz este ano de 150 anos, que eu penso que olhar para o trabalho remoto num grupo, digamos, com esta história, se calhar demoraria uns anos valentes, viu só obrigado de um dia para o outro, à força, a implementar aqui um sistema de trabalho que não é propriamente um sistema de trabalho que estivesse, digamos assim, nos nossos horizontes, pelo menos de curto prazo, implementado. Falando aqui depois muito concretamente daquilo que foi o impacto para nós do ponto de vista de pessoas, portanto, ou seja, houve efetivamente todas as lideranças com esta consciência destes múltiplos impactos e de nós a tentarmos resolver os problemas ou questões mais pertinentes do ponto de vista individual. Há aqui um contexto que eu devo dizer que é um contexto mais das equipas ligadas a mercado e isso eu diria que o impacto é zero no contexto interno, porque todos nós estávamos, eu posso dizer que mesmo antes desta questão toda do Covid, 90% das minhas reuniões são reuniões através de plataformas de GoFacing, de Zoom, já eram e continuam a ser. Portanto, praticamente todas as equipas, para não dizer 100% das equipas comerciais, têm elementos de várias nacionalidades e, portanto, estão perfeitamente habituados a trabalhar em equipa nestes meios virtuais. O grande impacto do ponto de vista comercial, e para dar aqui, e do ponto de vista de desenvolvimento, eu diria que foi na interação dos clientes. Portanto, tudo isto do ponto de vista do negócio, nós vivendo muito da apresentação de novos produtos e novas soluções, a interação com o cliente, quando nós apresentamos um novo produto e uma nova solução, fazê-lo digitalmente, ainda por cima a cabeça dele não está aí, eu diria que tivemos um impacto brutal e imenso naquilo que é a interação do desenvolvimento de novos produtos. Eu diria que aquilo que é a interação comercial normal de um cliente que nós já conhecemos, dentro das soluções que ele já conhece, eu diria que isso correu extremamente bem, portanto não temos nenhum impacto relevante, a não ser o impacto relevante do próprio cliente ou do negócio do próprio cliente não estar a correr exatamente como ele queria, mas do ponto de vista da atividade comercial, perfeitamente normal. Os novos produtos e os novos materiais, que é basicamente é muito a nossa atividade comercial, um fortíssimo impacto e ainda hoje estamos internamente a trabalhar como é que nós redesenhamos a atividade comercial, porque nós não estamos a contar que as coisas voltem à normalidade muito rapidamente, portanto é esse o nosso pressuposto, como é que nós avançamos e como é que nós conseguimos ser mais efetivos para conseguir, sobretudo, efetivar o negócio. As pessoas estão disponíveis a ouvir, estão disponíveis a fazer perguntas, mas nós não vivemos nem de perguntas nem de apresentações, nós vivemos de faturação e, portanto, nós temos que fechar negócios. E, portanto, essa questão da concretização e do fecho é mais difícil, é mais complicado. Outra questão, interna também muito ligada, e com novos clientes a mesma coisa, portanto, novos produtos, novos clientes. Do ponto de vista do processo interno, eu diria também o processo interno onde, efetivamente, nós tivemos e temos mais dificuldade. É também tudo que tem a ver com o desenvolvimento do próprio produto e materiais. Portanto, eu diria que se as equipas comerciais já estavam todas elas espalhadas pelo mundo e habituadas a comunicar e trabalhar de uma forma remota, o mesmo não se passa quando nós estamos a falar do desenvolvimento de novas coisas que obriga e desenvolvimento de novos produtos e materiais ao contacto físico. Não é? Isto não se faz, há coisas que se fazem em casa, mas há coisas que se fazem nos laboratórios, que se fazem nas fábricas de inovação, em que a gente efetivamente tem que sentir a questão mecânica dos materiais, dos equipamentos, das tecnologias. E aí também tivemos um impacto significativo. Portanto, é claro também para nós que se há muitas tarefas e há muitas atividades que são passíveis a fazê-las remotamente sem impacto, eu diria que impacto zero, há outras que o impacto é um impacto tremendamente negativo. A parte disto tudo, também tínhamos a implementação do novo sistema informático, portanto um ERP, portanto tínhamos equipas, todas elas com um plano de formação, de passagens de conhecimento, com muito trabalho de terreno, porque tínhamos e tempo, portanto, ou seja, o SAP para nós arrancou hoje, portanto, nós não alteramos um dia àquilo que era o plano que estava traçado. Agora, tivemos que alterar completamente
as atividades no plano para as adaptar à não presença física das pessoas, à limitação, por exemplo, do número de pessoas numa determinada sala, etc, etc, etc. Portanto, aí tivemos que desenhar tudo, mas não alterámos minimamente nem metas nem objetivos. Eu diria que até agora ficou bem. Muito bem. Ricardo, como é que tem sido para ti liderar neste contexto? Tem trazido alguns desafios distintos? Não, verifico, também já imaginava que não fossem distintos. Enfim, eventualmente em diferentes medidas, com graus de profundidade um bocadinho, enfim, se calhar diferentes, mas no global é essencialmente a mesma coisa. Nós, como há pouco tive a oportunidade de referir, efetivamente o primeiro grande desafio foi transferir as pessoas para trabalho remoto e assegurar as operações. E isso foi feito com um nível de sucesso altíssimo, quer na capacidade de instalar os meios, quer na adaptação, e digo, de diferentes perspectivas, portanto, os operacionais manterem as suas funções, os coordenadores coordenarem as equipes, as direções a dirigirem, enfim, e portanto a estrutura no seu todo reagiu particularmente bem. O grande desafio que temos, e é onde dedico mais atenção, evidentemente, e que tem uma dimensão muito grande, é como é que se serve a nível operacional as necessidades dos clientes, como é que se consegue, como é que se mantém dos clientes e dos parceiros, portanto, do negócio, como é que criamos e proporcionamos modelos de trabalho alternativos, sustentáveis, efetivos e produtivos. E estas dimensões, diferentes dimensões, compreendem desde logo aquilo que é fundamental e que o Pedro referiu, e muito bem do meu ponto de vista, que é o equilíbrio emocional. E, portanto, as pessoas, como é que não chegam a ter a infraestrutura, é como é que eu consigo garantir que as pessoas estão efetivamente capazes de produzir bem, e produzir bem, estando bem elas do ponto de vista emocional e estando bem elas do ponto de vista de preparação profissional, porque se é relativamente fácil para um líder, um diretor, um líder mais operacional, manter o acompanhamento das equipes, isso fazem-se reuniões diárias, que bom, vamos ver indicadores, fantástico, mas perde-se a dinâmica do on-job, em real time, em espera agora, falaste agora, estavas com uma dúvida agora, enfim, e isso não é só saudável na generalidade dos casos, como enfim, é fundamental para o desenvolvimento do negócio. E esse sim é um enorme desafio, para o qual não temos ainda respostas, evidentemente, que as pessoas, nós somos uma empresa de serviço, portanto, as nossas máquinas, apesar de produtivas, são cérebros, e os cérebros são todos diferentes, felizmente, e estão sujeitos a estímulos totalmente diferentes, e, portanto, as pessoas não reagem todas, e ainda hoje há pessoas que têm uma enorme ansiedade em trabalhar. Nós continuamos com uma porcentagem muito grande em trabalho remoto, mas já com pessoas, aliás, sempre tivemos, nós éramos uma das atividades de exceção e, portanto, tivemos sempre pessoas no escritório, muito seguras, muito poucas, mas tínhamos que ter os serviços, digamos, assegurados. E ainda hoje há pessoas, nem tão pouco estão no perfil de risco, porque eles, evidentemente, que não vêm, e mesmo vindo digamos, em modelos por períodos mais curtos, rotativos, assim, vêm com níveis de ansiedade muito altos. Pronto, não vêm, estão na rua, circulam, fazem as suas vidas ainda com um nível de ansiedade muito alto. E isto é só um exemplo, digamos, daquilo que são as dificuldades que temos pela frente. E, portanto, quando eu tenho que garantir, ou temos nós, a organização, que garantir que os nossos clientes vão ser bem atendidos, e tenho que garantir que vou ser capaz de angariar novos clientes, tenho que vender mais, tenho que servir mais, e isso passa também por desenvolver as competências das pessoas, tudo isso é mais difícil. E portanto, tem sido efetivamente o meu grande desafio, com certeza que outros estão com outros desafios diferentes, mais operacionais, o nosso, dos seres, digamos, dos líderes, é efetivamente esse. Como é que eu sou capaz de construir um modelo alternativo,
equilibrado, sustentável, eficaz, produtivo. Vai ser uma jornada exigente. Muito bem. E efetivamente, o contexto, que eu também falava um bocado, digamos, fazemos parte de um ecossistema onde vemos pessoas, independentemente de estarem com um comportamento um pouco mais oportunista, ou não, mas a verdade é que há pessoas, enfim, a perderem os empregos, isso também gera uma ansiedade, mesmo que não seja cá, enfim, vai ser duro. Muito bem. Gostava de fazer agora aqui a ponte para... O Pedro há pouco falou, agora falar um pouco deste tema do trabalho à distância e como é que vemos isso em termos de setor. Nós fizemos até recentemente um estudo, envolvemos mais de 200 empresas, que no fundo nos dava aqui uns resultados que refletem um pouco aquilo que também vocês já partilharam. Ou seja, a capacidade de adaptação das empresas a esta situação, no momento, 90% referiram que foi extraordinária. Ou seja, a empresa foi capaz de, seja ela uma empresa moderna, uma empresa com 150 anos, a grande maioria foi capaz de se adaptar rapidamente aqui a este novo contexto. Percebemos também que 80% das organizações, estamos a falar fundamentalmente de termos falado com CEOs e com diretores de recursos humanos, 80% nos transmitirem que isto ou não estava a ter impacto, vamos falar de abril, ou não estava a ter impacto, ou estava a ter um impacto até positivo, seja nas pessoas, seja nas organizações. Isto foi abril. Eu, entretanto, falo com 5, 6 gestores de empresas. E o Pedro há pouco falou num ponto que eventualmente eu vou tendo cada vez mais essa percepção. E gostava de vos ouvir também um pouco, que é, notou-se de facto em abril aquilo que se chama de um pouco o arregaçar as mangas, ou seja, vem aí o bicho mau, dificuldades, e vamos todos, de facto, o espírito de missão, o sentido de missão, o espírito bombeiro, e notou-se de facto, e este feedback revela-nos isso. Mas eu começo a ter feedbacks de cada vez mais gestores de que a percepção neste momento é de que a coisa já não estará exatamente da mesma forma. Os tais níveis de produtividade, os níveis de commitment, de entrega, já não será exatamente o mesmo. Isto é uma percepção, portanto, aí não foi feito estudo nenhum. E aqui a minha pergunta é, de facto, como é que vocês olham, em termos de futuro, a vossa opinião em termos do que é que poderá vir a ser, e que, obviamente, pondo de fora tudo o que são as funções que não são passíveis de teletrabalho. O João Pedro já falou de algumas, obviamente. Não se consegue construir uma casa em teletrabalho, portanto vai ter que haver sempre gente no terreno. Mas para aquelas que são passíveis até de teletrabalho a 100%, como é que vocês acham que, e aqui não tem que ser exatamente na vossa organização, mas podem partilhar também, eventualmente, o que é que são as ideias para a vossa organização, mas o que é que vocês acham que vai acontecer, não é nos próximos meses, mas se calhar daqui a um ano, que dinâmicas é que vocês acham que irão, como é que isto irá estar relativamente a isso, como é que vocês olham para esta temática? Pedro, queres avançar? Sim, Pedro, tenho todo o gosto, até porque eu vivo em casa, tenho a sorte de poder assistir, digamos que a 2 amostras. Do lado da BP, estou a dirigir uma empresa que tem uma idade média na casa dos 46, 47 anos, em que, de facto, em média, começo a sentir que as pessoas passaram desse período de exaltação para um dito novo normal, e a maior parte delas ainda estão em casa, temos que reinventar a dinâmica de contacto, de equipa e por aí fora. Manifestamente são pessoas que se começam a sentir um bocadinho de peixe fora d'água, depois do tal ambiente de guerra e de missão em que não se limpam armas, ninguém pensava nisso, e neste momento há, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de reenquadrar essas pessoas dentro desse novo ambiente de trabalho, se ele se vier a perpetuar. Não estão preparadas para isso. E perdem, eu acho que estão a perder algumas competências. Tenho, por outro lado, gente mais nova na companhia que já nasceu dentro deste mundo e desta lógica mais virtual. E falo, por exemplo, das minhas filhas. Tenho uma filha a entrar no mercado de trabalho com 23 anos e que, para ela, trabalhar de casa, trabalhar numa piscina, trabalhar no escritório, sempre e quando as tarefas sejam feitas e entreguem o resultado, até se sente confortável. E eu revejo isso nos colaboradores da BP mais novos.
Portanto, este problema coloca-se mais ao nível de um segmento específico de colaboradores. Não quero agora fazer futurologia, mas é um bocadinho o sentimento que tenho e provavelmente daqui a um ano pode ser completamente diferente. Acho que esta geração, até aos 30 anos, não sente falta das anteriores dinâmicas, porque também não as viveu tão intensamente e será capaz de viver assim mais solta, digamos assim. Às vezes isto como uma dinâmica que vai continuar. Estamos a falar de pós-Covid. Sim, mesmo sobre o pós-Covid. E, portanto, isso não é um problema. Sobre a dinâmica em si, quero acreditar que não vamos poder entrar em políticas de trabalho extremadas entre trabalho de casa e trabalho na empresa. Vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio para as pessoas, muito provavelmente é aquilo que estamos a pensar na BP, porque de facto, como tu dizias e bem, há alguns aspectos muito positivos do ponto de vista de qualidade de vida que muitas pessoas reconheceram, apesar de depois, se tiverem 5 dias por semana em casa, começam a perder o outro lado. Se nós tivermos a arte de conseguir calibrar aquilo que são os aspectos positivos de trabalhar em casa, como por exemplo não passar 2 horas por dia no trânsito, e que manifestamente pessoas que trabalham na sede da BP e que vivem na margem sul passaram a ter como um manifesto benefício, só para dar um pequeno exemplo, se nós conseguirmos calibrar esses aspectos muito positivos, mitigando os aspectos negativos, que eu entendo que nesta geração mais velha vai passar por conseguir um equilíbrio entre horários flexíveis, dias no escritório, dias em casa, vai ser aqui um meio termo, sendo que a tendência no tempo, partindo do princípio que essas pessoas depois se irão reformando e vão estar a entrar pessoas desta nova geração, portanto a geração da minha filha mais velha, caminharemos ou iremos convergir, sempre que não for necessária operação de linha da frente, para organizações mais espalhadas, mais dispersas, sem dúvida nenhuma, e mais agarradas a todos estes aspectos digitais que permitem gerir à distância. E que, como eu dizia há pouco, nós estamos a aprender. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos vão existir 50 manuais sobre melhores práticas para manter o nível de envolvimento das equipas e o nível das pessoas com o mesmo propósito, identificadas com os mesmos valores, com contactos físicos muito mais pontuais do que no passado. Porque há aspectos muito positivos no teletrabalho, que no passado, temos que o dizer, nós dizemos, mas porquê é que não faziam isso antes? Porquê é que foi preciso chegar um vírus à nossa sociedade para? Bom, as tecnológicas já o faziam há muito tempo, mas em organizações mais tradicionais e convencionais como a nossa, eu não tenho problema nenhum em dizê-lo, por uma questão de preconceito. Por uma questão de preconceito. Parecia mal não estar no escritório. Se conseguirmos equilibrar isto, uma pessoa estar em frente a um monitor de computador, no Lagoas Parque, na sede da BP, fazer um trabalho eminentemente cerebral, em que não tem que estar a interagir com ninguém, ou fazer em casa, muito provavelmente falo muito melhor, com muito melhor qualidade de vida. Portanto, isto é uma oportunidade que nós vamos ter que explorar sem cair em excessos. E ajudou a tornar visível e transparente que, de facto, o trabalho, nomeadamente se olharmos na perspectiva do trabalho individual, faz-se tão bem ou melhor e eventualmente com algumas eficiências em casa. Depois, eventualmente, como tu falaste, há aqui um conjunto de dinâmicas organizacionais que temos que ter em conta. Sem dúvida. João Pedro. Houve aspectos, e desculpem reforçar isto, houve aspectos de facto muito positivos, a qualidade de vida, e dou este exemplo, passam 2 horas por dia no trânsito e deixaram de passar, valorizam isso enormemente. João Pedro. Enfim, pronto, eu para abreviar, eu como tu acho que isto depende da forma como as coisas são geridas. Evidentemente que eu acho que esta crise veio demonstrar que o uso da flexibilidade, da responsabilização das pessoas de gerirem o seu próprio tempo, é possível a gente conseguir compatibilizar aqui um conjunto de objetivos da empresa, um certo equilíbrio pessoal e fazer as coisas até às vezes de uma forma mais sustentável e mais barata. Quer dizer, mesmo nas interações com os clientes, e nós somos até culturalmente uma empresa que gosta de estar próximo dos clientes, mas
se calhar no futuro, muitas reuniões ou algumas reuniões em que eu metia aqui num avião, sei lá, de manhã para ir à Bélgica e voltar ao final do dia, a gente consegue perfeitamente fazer 3 reuniões, uma na Bélgica, outra na China e outra na Conchinchina, baratas. Essas inequivocamente vão ter uma mudança muito rápida. Muito sustentáveis, isto não é bom para os combustíveis, mas muito sustentáveis, muito sustentáveis. E portanto, eu acho que esse tipo de flexibilidade que as empresas, e esta maneira de facto de trabalhar, eu acho que bem gerida é claramente uma vantagem que dá uma agilidade absolutamente bestial. E evidentemente que o trabalho não é só despachar tarefas, há aqui uma dimensão social, uma dimensão para como é que se cria um espírito de equipa, como é que se sedimenta uma cultura de uma organização, a questão dos valores, etc., que não é substituível. Portanto, mais uma vez, eu acho que, e é verdade, há bocado estávamos a falar, que houve assim uma espécie de uma onda de entusiasmo, afinal não caiu, as coisas continuamos a faturar, portanto, as coisas não desapareceram, para um momento seguinte em que as pessoas começaram, elas próprias estavam em casa a ficar um bocado saturadas. Portanto, a gente, eu posso dizer, de uma forma geral, mesmo quem fica em casa está um bocado mortinho para começar a trabalhar e para ver os que têm, e para começar a pegar em projetos que as pessoas também querem começar a pegar, e são projetos, muitos deles, que estes meios podem substituir em alguns processos, noutros não substituem. Portanto, é preciso pegar na mão na massa e estar efetivamente à frente das máquinas, das tecnologias, a olhar para os materiais e a discutir com os colegas em frente a um quadro e a colocar aqui umas ideias, e depois a parte social, mais uma vez, no meio, que faz a diferença. Portanto, é uma cola que, digamos, que também é importantíssima para o espírito de equipa. E, portanto, eu acho que esta parte boa, acho que a gente a tem que retirar. E há que valorizar também esta parte do escritório, que não é substituível pelo digital. Portanto, mas, eventualmente, aliás, discute-se muito isso, que é a própria configuração dos escritórios em termos de futuro. Nem falo da dimensão, ou seja, mas a partir do momento em que se calhar, ou seja, fala-se em determinados setores, não dava todos, é um escritório muito direcionado, lá está, para esse tipo de atividades mais de trabalho em conjunto, e não tanto, ou seja, se for para ir ao escritório, e estás com o teu portátil sentadinho na secretária, a fazer aquilo que eventualmente até poderias fazer em casa, aí de facto não há grandes ganhos. Agora, se for para ir ao escritório ter as tais dinâmicas de team building, de engagement, de brainstorming, e o que seja, e isso obviamente leva aqui uma alteração, ou poderá levar, pelo menos é o que é previsível, a alteração em termos da configuração dos escritórios. Ricardo. Pedro, já agora pegando nisso, na questão da configuração, eu atrevo-me a dizer que, para além dos escritórios, que é muito evidente, eu acho que vai, espero que traga uma reflexão, desde logo filosófica, sobre a importância da casa, outra vez. E não é o tamanho da casa, as pessoas não têm necessariamente, admito que todos nós somos privilegiados, com certeza, e por isso também torna mais fácil, mas a generalidade da população não é assim, e vão ter que trabalhar em casa, de certeza, em novos formatos, em espaços mais pequenos, e às vezes é a arrumação do espaço, a luz do espaço, e, portanto, coisas que com o tempo foram perdendo alguma importância, porque efetivamente as pessoas não estavam em casa. É normal, o quarto não precisa que seja grande porque eu estou pouco tempo em casa, a sala para mim dá qualquer coisa, e agora se efetivamente vamos passar mais tempo em casa, isso provavelmente abre um outro espaço de reflexão e seguramente muito importante, nomeadamente para o equilíbrio emocional, para a produtividade, para isso. Enfim, nós cá também, como já disse, realmente esta primeira fase foi relativamente simples. O remoto vem para ficar, ou o teletrabalho, como queiramos chamar, seguramente, porque há oportunidades, há efetivamente vantagens. Falávamos há pouco, quer o Pedro, quer o João falou no ganho também de produtividade, nosso, porque viajamos bastante mais, já não é só uma questão de custo direto, é do indireto, o cansaço, o desgaste. Eu sobre isso gostava de partilhar com vocês uma experiência curiosa, porque realmente parecia mal não estar no escritório, portanto, parecia mal não ir ao cliente, era muito difícil, aliás, de certa forma, seria considerado visto como uma desconsideração. Eu, prestador de serviço, neste caso, não ir apresentar os meus serviços pessoalmente a uma empresa,
E nós, curiosamente, para um determinado perfil, portanto, empresas grandes, começamos, desde o Covid, a converter mais negócios, ganhamos mais negócios. E, enfim, porquê? Porquê que isto está a acontecer? À volta dos debates, e da primeira vez temos sorte, a segunda começa a ser sorte a mais, 3 repete-se, isto é um fenómeno, e de repente concluímos, quer dizer, é o que suspeitamos, que é pelo facto de conseguirmos ter o máximo, digamos, das competências e as melhores facilmente no mesmo meeting. Porque eu percebo que o meu colega de operações também tivesse, e a área de procura, e o financeiro, ele estava fora, tinha ido para a Bélgica, estava em Singapura, agora não posso, estou no outro cliente, e portanto conseguiu com muita facilidade, consegue-se pôr os recursos todos alocados ao mesmo e focados naquele momento, e do lado do cliente também. O cliente também tem o CEO, tem o financeiro, tem o tipo de risco. Nessa perspectiva, compro. Na perspectiva one-to-one, mesmo assim, acho que há aqui... Não. Mas em alguns casos muito específicos, mas aconteceram várias vezes, nomeadamente no Brasil. E portanto, isto para dizer que claramente é uma linha a seguir, a repetir, e não vai ser visto como uma desconsideração. Quando eu propuser um formato que, para se juntarem pelo menos vários colegas em Zoom, ninguém vai achar isso mal. Quando seria, se o seu colega achasse que era realmente importante este lead, ele vinha cá trabalhar isto comigo. Enfim, portanto, isto abre a oportunidade. A questão do trânsito em Lisboa e no nosso caso, Brasil, São Paulo, é um ganho de qualidade de vida gigantesco para muitas pessoas, e isso é muito relevante, e não é só porque vão trabalhar mais, estão melhor, com as suas vidas mais equilibradas, portanto, claramente vem para ficar, porque abre espaços. Mantém a questão dos desafios, que é o sedentarismo, as pessoas, verifica-se isto em países em que já, por outras razões, já começaram a adotar mais cedo. Há relativamente pouco tempo vi um estudo, e, portanto, por exemplo, em Londres, com o teletrabalho, as pessoas passaram a andar menos. Aumentaram de peso, o equilíbrio emocional piorou, por preguiça, porque não só não se anda, como se vai ao ginásio. Ricardo, nós estamos num contexto de teletrabalho também muito particular. Mas eu não será o contexto de teletrabalho em termos futuros, tem algumas nuances, não é? Eu estava a dizer, claro, sim, vai ser um misto. Mas nomeadamente neste ponto, este artigo que li era antes de se falar em Covid, ninguém imaginava que havia uma epidemia. Portanto, como grandes temas, portanto, eu acho que sim, são oportunidades, veio para ficar, mantenho aquilo que disse há pouco, que merece, há questões que nos merecem uma grande atenção, nomeadamente nós que lideramos as organizações, para garantir que não se perde as dinâmicas de equipe, enfim. Acho que há aqui uma competência muito relevante que todo este cenário, todo este contexto veio, digamos, tornar mais crítica ainda, que é, vamos lá ver, hoje em dia, com o trabalho à distância, o foco dos gestores e o foco dos líderes cada vez mais é focar nos resultados, ou seja, nós não conseguimos controlar o onde, o como, o quando, ou seja, e temos que de facto nos focar naquilo que é a entrega, o que é que tem que entregar ao final do dia, o que é que tem que entregar ao final da semana, o que é que tem que entregar ao final do mês, e que de facto é o mais importante. Ou seja, estamos a focar-nos de facto naquilo que é mais importante e menos naquilo que é aquele controle mais à antiga que obriga a uma observação. Por outro lado, é óbvio, ou seja, os temas de team building, de engagement, vamos lá ver, se as organizações, mesmo com as pessoas todos os dias no escritório, sentiam a necessidade de vez em quando de promover esse tipo de momentos. Nós em setembro vamos ter muitas organizações que as pessoas não estão, vão estar há 6 meses sem estar umas com as outras. E portanto acredito que a partir de setembro de facto vai haver também aqui a criação de maiores dinâmicas, seja no escritório ou fora do escritório, de facto de compensar aquilo que se perde pelo cenário de ter as pessoas a trabalhar em casa. Eu sobre isto há 2 coisas que gostava de trazer. Uma delas é nós, na formação das equipes e portanto digamos dos turnos, estamos com a preocupação de misturar as pessoas ao longo do tempo, não ser sempre uns de manhã e outros à tarde e os mesmos sempre de manhã e os outros sempre à tarde, para as pessoas verem outros,
Porque é saudável, não é só porque tem alguma coisa para nos dizer nova, isso é importante, e porque é saudável vermos. E a outra é, todos nós temos a sensação que trabalhamos mais, e dizemos isso. E eu não sei, provavelmente, independentemente se trabalhamos mais ou trabalhamos menos, a verdade é que temos menos quebras. O ir almoçar, o voo a Lisboa, venho, não sei o quê, vim para o aeroporto, tudo isso também são alguns períodos de desgastam-nos por um lado, por outro lado ajuda-nos a ter quebras, que é saudável para a intensidade, para depois, quando temos que ter momentos de maior intensidade. O ir levantar e ir almoçar com o cliente, supostamente perdi algum tempo, mas também ganhei, digamos, de qualidade de vida. Abstraí, descansei, enfim, se nós fôssemos orientais, provavelmente obrigavam-nos a fazer ginástica. Aqui há mais do que um que eu sei, de fazer desporto, não sei se os 3 ou os 4 fazemos, mas pelo menos 2 sim, e isso ajuda, a mim no meu caso, mas há muitas pessoas que se distraírem, são capazes de estar mesmo efetivamente muitas horas, demasiadas horas, e isso vai levar a quebras, não tenho dúvida. Bem, temos de terminar, não gosto de passar aqui os timings, só para que o Pedro também não fique tão deprimido. Nós temos escritório no Porto, eu vou muitas vezes ao Porto, se calhar vou passar a ir menos, haverá algumas reuniões, se calhar farei Zoom, mas muitas irei na mesma, para que isto também não pare completamente em termos de negócio de combustíveis e outros, até porque é preciso e gosto muito de ir. Obrigado a todos, tínhamos aqui muito mais temas que poderíamos detalhar e aprofundar, mas chegámos aqui ao fim do nosso tempo. Queria agradecer a todos a vossa disponibilidade. Obrigado a todos. E os vossos contributos, e vemos aí um dia destes, tá bom? Tudo a correr bem. Obrigadíssimo. Obrigado, Pedro, Ricardo. Obrigado. Um abraço, adeus.